Hello, students! Seja muito bem-vindo ao Gêmeas do Inglês! Pode começar, Tracy? Hello, students! Sejam muito bem-vindos a Gêmeas do Inglês. Eu sou a Bi. E eu sou a Gi. E hoje a gente tá aqui num cenário diferente, mais descontraído, pra responder algumas perguntas que vocês mandaram pra gente no nosso Instagram, que é o @Gêmeas do Inglês. Então, se você não segue a gente, já segue a gente. E se você não é inscrito aqui no canal, em um dos lados aqui da tela tem um botãozinho de se inscrever. Já se inscreve pra você ser notificado de novos vídeos, pra você acompanhar a gente. E já deixa seu like, né, Bi? Com certeza, porque daí você mostra pro YouTube que você gosta desse conteúdo, ele ajuda a gente a divulgar e também mostra mais pra você conteúdos como esse. Como a Bi diria, o YouTube é um robozinho, né? Então é importante que você faça isso. Bom, e hoje a gente tem um Gêmeas Respondem, que nem a gente falou, a gente pegou perguntas que mandaram lá no nosso Insta e a gente vai bater um papo e responder. Então, a primeira pergunta foi da Karen LPs, que eu acho que é Lopes, né? Olha só que maravilha, né? Gravar ao ar livre, a gente escuta até os passarinhos. Queria entender melhor a diferença entre at, in e on. Então, na verdade, ela quer entender como é que a gente usa cada uma dessas três preposições que deixam muita gente de cabelo em pé. Basicamente, eu gosto de explicar que é legal você pensar sempre do mais externo, do mais amplo, até o que é mais específico. Então, vamos pensar que você está falando de território. Um território que é amplo é, por exemplo, um estado, o estado de São Paulo. Então, você pode falar I'm in São Paulo. In, a gente usa para falar desse território mais amplo. Aí, quando você estiver no meio termo, falando, por exemplo, de uma rua, você usa on Paulista Avenue, na Avenida Paulista. E aí, para falar especificamente em que lugar dessa avenida você tá, na sua casa, no restaurante, você usa at. In, on e at, do mais amplo para o mais específico. A mesma coisa funciona para se você estiver falando de tempo. Então, se você está falando de um grande período de tempo, por exemplo, meses. Então, in December, por exemplo, em dezembro. Aí, se você está falando bonitinho do dia da semana, on Monday, on Tuesday, na segunda, na terça. E o horário certinho, at. Então, faz esse círculo aí, esses círculos concêntricos que funciona legal para lembrar. E agora vamos para a segunda pergunta, que foi da underline Aline Priscila. E ela disse, quero saber sobre os artigos a e n, né? E, gente, a regra é simples. Quando você tiver uma palavrinha que começa com som de consoante, a gente usa o a, né? O a. E quando for começada com som de vogal, a gente usa o n. E presta atenção que eu falei dessa questão do som, porque muitas vezes as pessoas se prendem muito a olhar a primeira letra que começa a palavra, e daí elas acham que essa regra vale pra todas. Então, por exemplo, de fato, se você olhar a primeira palavra do glass of water, né, copo de água, glass começa com G, G é uma consoante, então você falaria a glass of water, a glass of water, tá certinho. Assim como eu poderia dizer an apple, que é uma maçã, já que apple começa com A, que é uma vogal, eu começo com N. Acontece que, e quando eu tenho, por exemplo, an honorable man, um homem honrado, um homem honroso, esse honorable começa com H, que é uma consoante, mas acontece que o som é de vogal, o som é de O, então eu digo an honorable man, entendeu? Então por isso que é importante que você se atente mais ao som do que qual letra inicia em si. Isso principalmente quando a gente tiver palavrinhas iniciadas em H. Um outro exemplo que reforça essa ideia de que é importante prestar atenção no som e não só na escrita, porque na maioria das vezes a escrita tem o mesmo som, né? Mas às vezes pode mudar, é a palavra university. University, que é universidade em inglês, começa com U. Então se você olha só a escrita, você logo pensa que você tem que colocar o artigo an, mas não. Você usa o A ou A, né? Você escolhe como você prefere pronunciar. A university, porque se você for ver no alfabeto fonético, a escrita fonética de university começa com uma consoante. Então, assim, claro que você não tem que ficar memorizando, ficar expert em alfabeto fonético. Lembra que, por via de regra, sim, o som vai ter a mesma característica da escrita, né? Começou com vogal, tem som de vogal, consoante tem som de consoante. Mas se vê uns casos à parte, sabe não por se quê. surpreenda, né? Bom, a próxima pergunta é da Ju Jéssica Gomes. Como é o uso de in-law para grau de parentesco? Bom, primeira coisa é essa pronunciazinha, né? De in-law. Não é law. Muita gente fala law, né, Gi? É. Ai, law. Não, law. Sempre que a gente vê esse AW em inglês, tem um sonzinho de O. Awful, Awkward. Awkward. Sempre tem sonzinho de O.
E como é que funciona? Basicamente, você tem que conhecer o nome dos graus de parentesco próximos a você. Mother, father, sister, brother, que é mãe, pai, irmã, irmão. E aí, se você tá falando que essas pessoas, elas chegaram até você por meio da família do seu cônjuge, da pessoa que você se casa, você simplesmente coloca in-law na frente. Então, eu tenho a minha mãe, que é minha mother. E aí, se eu tiver a minha mãe pela lei, que é a pessoa que chegou na minha vida, né, através da vida do meu marido, a minha sogra, mother-in-law. Inclusive, é bem interessante porque aqui no Brasil, costumeiramente, a gente chama o pai do nosso namorado de sogro, a mãe do nosso namorado de sogra, a irmã do nosso namorado de cunhada e assim por diante. Mas lá nos Estados Unidos, eles realmente levam a sério esse termo in-law. Pela In-law lei, significa né? pela lei. Então, até eu estar casada, a mãe do meu namorado não é a minha sogra, não é a minha mother-in-law. Ela é my boyfriend's mother, my boyfriend's mom. Inclusive, é uma questão mais cultural, né? E que aqui no Brasil, no geral, a gente tende Já a sai chamando, já né? ir chamando todo mundo Sogro, de sogra. sogra, cunhado, cunhada. É uma grande família, né? Mas enfim, então é só isso. É só acrescentar um in-law na frente, vai ficar claro que é alguém pela família da pessoa que você se casou. E a gente vai pra agora a última pergunta, que é da Julia Guberman. E ela falou, como posso praticar pra ficar com um bom speaking? Adoro vocês. Obrigada, Muito Ju. obrigada. Um beijo. Bom, a gente costuma dizer que o melhor jeito de praticar o speaking é falando. E você pode fazer isso com a ajuda de alguém, através de um momento de conversação e tal. Ou você pode fazer isso sozinho, através de uma técnica que a gente fala várias vezes. Inclusive, se você clicar nesse link que a gente vai deixar aqui em cima, você consegue ter acesso a um vídeo que a gente explica tudinho sobre como fazer essa técnica, que é o shadowing, né, Bi? Sim, é um vídeo bem completo que a gente tem aqui no canal. E basicamente a técnica consiste em você escutar com atenção algo e você reproduzir essa coisa com o auxílio ali de uma transcrição daquilo que você escutou. Mas não vale a pena ficar se delongando aqui, Porque né? tem um vídeo. Então clica lá, a gente pode talvez deixar aqui na descrição também. E por hoje acredito que seja só, né? Se você Sim. tem sugestão de vídeo, deixa aqui embaixo pra gente nos comentários o que você Fica de gostaria olho no ver. Insta, né? Sempre no Insta, pra gente não se ver só de tempos em tempos aqui no YouTube, mas todo dia interagindo ali pelos stories. A gente coloca muito conteúdo legal lá no @gêmeas do inglês. E comenta aqui embaixo o que você achou. A gente se vê no próximo vídeo. See you! Bye, bye. See you.